Isso, Pai, traz luz aos nossos olhos, para que possamos ler Tua palavra e entender a profundidade, entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Ajuda-nos a colocar em prática, ajuda-nos a não encontrarmos justificativas, ajuda-nos a não nos escondermos diante das dificuldades que possam existir para mudarmos. Ajuda-nos a não rejeitarmos as palavras, a não enterrarmos aquilo que ouvimos. Ajuda-nos a não sermos indiferentes. Ajuda-nos, ajuda-nos. Por misericórdia e graça nós oramos, para que a Tua palavra encontre em nosso coração um solo fértil, e que esta palavra produza frutos, não para nós, Pai, mas para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos continuar a série Não é dos Fortes a Vitória. E se você não esteve domingo passado, o primeiro sermão falou sobre a bandeira, para mostrar que todo atleta, ele luta por um país, e nós representamos um povo, né? Nós somos o povo que Deus escolheu. Mais do que nós escolhemos ser povo de Deus, Deus nos escolheu para ser seu povo. Então o Senhor Jesus é o pendão, é a bandeira, né, que nós olhamos, é Ele que vai à frente. E hoje nós vamos falar sobre o prêmio desejado, porque todo atleta também busca algum prêmio, né, e nós vamos falar isso no decorrer da mensagem, sobre os vários prêmios, né, que um atleta pode correr. Mas antes da gente falar sobre o prêmio, eu quero trazer o contexto do texto bíblico que nós vamos ler. Então eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 22 a 30. João 3, de 22 a 30. O texto vai estar projetado daqui a pouco, mas abra sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, né? João 3, de 22 a 30. Antes da gente ler o texto, eu quero contar a história de João Batista. Mas para que não haja confusão entre os Joãos, o Evangelho segundo o relato de João, diz a história, provavelmente foi escrito por João Marcos, não o João Batista. João Marcos, para quem conhece as histórias, né, foi companheiro de viagem de Barnabé. Paulo não quis caminhar muito com João Marcos, porque João Marcos em determinado momento quis voltar para Jerusalém, mas depois Paulo demonstra sua admiração a João Marcos, né, pelo trabalho que ele desenvolve, e assim a história deixou registrado que provavelmente é ele que escreveu esse Evangelho de João, né, segundo o que viu João, né? Então é a crítica textual que vai dizer isso, né? Mas eu quero contar a história de outro João, que é o João Batista, né? Muito conhecido. Essa não é a foto do João Batista, não. É uma foto que tinha no Google e eu coloquei aí. Não sei se João Batista era assim, não. Eu acho que não. Esse aí está muito bonito. João Batista foi filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um homem que servia no templo e Deus falou que ele seria pai. Só que Zacarias não acreditou naquela história e o anjo, por ordem divina, lhe aplicou uma multa, né? Pela incredulidade ele ficou sem falar. E aí ele saiu mudo do seu serviço e ficou mudo até que João nascesse. Isabel não, acreditou, estava lá ansiosa para receber seu filho, e quando o menino nasceu, ela disse para botar o nome de João, e as pessoas perguntaram, mas por que João? Não tem nenhum João na sua família, né? Era costume repetir os nomes, né? Algumas pessoas ainda fazem isso.
querem propagar o seu nome pela face da terra, né? Então botam Fábio Júnior, Fábio terceiro, Fábio quarto, Fábio duplicado, e aí vai. E aí as pessoas acham estranho. Não, pergunta então para o Zacarias como é que é o nome. E o homem, sem poder falar, pegou uma tabuinha e escreveu, né? João. E aí naquele momento a sua língua soltou, maravilha, ele pôde falar, agradecer. Segundo o relato do texto bíblico, e a gente pode perceber lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, João Batista, ele foi viver no deserto, provavelmente porque seus pais faleceram, e ele então foi arrumar abrigo no deserto. E na vida do deserto, ele descobriu uma vida simples em todos os aspectos. Quando eu falo simples, irmãos, simples é diferente de humilde. Simples é de escasso mesmo. Uma simples é de limitado. Ele resolveu vestir-se de pele de camelo e comer gafanhoto com mel. Ok? Então ele tinha lá uma dieta balanceada, uma roupa da moda dele, né? De mais ninguém. Comida simples, roupa simples. E aí ele ficou no deserto a maior parte de sua vida e só apareceu quando chegou o momento dele anunciar a vinda do Senhor Jesus. É muito interessante João capítulo 1, quando diz que no princípio era o verbo, né, a palavra é Jesus. E nesse mesmo texto que fala de Jesus, coloca grande importância em João Batista, porque o verso 7 diz que João veio para ser testemunha da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, a vida de um homem se reduziu a um único propósito: a dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. E aí, o que é muito interessante é que as pessoas ficaram muito admiradas com a mensagem. E se você já está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar João 1, versículo 20. As pessoas vão começar a perguntar para João: você é o Messias? Você é o Filho de Deus que estava para vir? E aí ele responde claramente: não sou o Cristo. E as pessoas querem saber e querem colocar João nessa posição, mas ele o tempo todo diz que não é. Ele tem então um encontro com Jesus, está no versículo 29 do mesmo capítulo 1. Então diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então perceba, João está pregando, as pessoas estão lá ouvindo João. Quando Jesus passa, ele aponta para Jesus e diz que Jesus era o Cordeiro de Deus e que as pessoas deveriam olhar para ele. Mas olha que honra, né? João tem a oportunidade de batizar Jesus. Você imagina, né? João se sente uma pessoa não digna de desamarrar a sandália de Jesus, mas ele é honrado por Deus, pelo próprio Deus, para batizar o Senhor Jesus. Eis aí algo muito importante, né? É um parêntese que a gente abre. Algumas pessoas acreditam que batismo é para perdão de pecados. Se Jesus se batizou, ele está dizendo para nós que batismo não é para perdão de pecados, porque Jesus não tinha pecados. O batismo do Senhor Jesus marca o início da sua caminhada e algo que ele mesmo vai orientar que as pessoas deveriam fazer. Então, para mostrar que os seus discípulos deveriam batizar, ele mesmo se submete ao batismo. Quando Jesus está diante de João Batista, né? Imagine se você fosse João Batista, a honra, Jesus, o seu Salvador, o Cordeiro de Deus. Você olha para ele e diz assim: eu não posso batizar o Senhor. E Jesus diz assim: pode, batiza. Eu estou te dando essa autoridade, batiza, pode batizar. Mas João é tão humilde, aí a palavra não mais simples, porque João tem o pé no chão. Ele pisa no humus, né, na terra, ele está convencido de quem ele é.
E aí o significado exato de humildade, ele se compara com Jesus e ele sabe exatamente que ele não é digno de batizar Jesus, e ele aponta para Jesus e diz assim: puxa, eu não mereço desamarrar as suas sandálias. E ele aponta o tempo todo para Jesus, para que as pessoas olhem para Jesus. Só que, irmãos, João Batista, ele pregava muito bem, mas não sabia nada de marketing. Porque quando ele fica apontando para Jesus, olha o versículo 37 do mesmo capítulo 1. No versículo 36 ele diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. De novo ele disse isso. Ouvindo dizer isso, 2 discípulos seguiram Jesus. Ou seja, João está se autodestruindo no ministério. Ele está cheio de discípulos, mas a sua palavra para apontar para Jesus faz com que ele perca discípulos. Então, numericamente, o ministério de João vai fazendo assim, ó, vai encolhendo. Crise para muita gente hoje. Mas na cabeça de João, sem problema, sem dificuldade. Você abre aí, continua João 2:23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que Jesus estava fazendo e creram em seu nome. Ou seja, o número de pessoas que vão se agregando a Jesus vai aumentando. Chegamos então a João 3, versículo 22. O texto está projetado. Então vamos fazer assim, são 3 slides. Eu leio um, vocês leem o outro e o terceiro a gente lê juntos. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Leia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, vamos voltar ao que lemos, né? Acabamos de ler e observar alguns detalhes. Jesus e João Batista estão dividindo um território geográfico muito próximo, um território cheio de águas, cheio de rios e lugares para batizar, e estava lá o texto dizendo que Jesus estava batizando e João estava batizando. É uma informação muito importante a gente verificar que quando fala que Jesus estava batizando, quem estava batizando eram os discípulos de Jesus. Jesus não batizou ninguém. João 4, versículo 2, olha na sua Bíblia, ok? Diz assim: embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Mas, como os discípulos de Jesus batizavam em nome de Jesus, logo entendia-se que eles estavam fazendo em nome do Mestre, então é como se Jesus tivesse batizado. Então, todas as vezes que eu, como pastor, batizo alguém em nome da Trindade Santíssima, entende-se que quem batiza não é o Fábio. Quem batiza é o próprio Deus, ok? Então é muito importante a gente sempre perceber isso. Por isso, a prática de rebatismo não deve ser vista com bons olhos, porque não está afirmado na autoridade do pastor, nem na autoridade da instituição, mas na autoridade do próprio Deus. Bem, diz ali que surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. O que significa
a respeito da purificação cerimonial, né? A expressão bem complexa para dizer que eles estavam perguntando que batismo era válido. Então, quem iniciou a prática de batismo, né? O João. Ele é chamado de João Batista justamente porque era o João que batizava. Então ele foi conhecido assim, e muitas pessoas vão atrás de João. Ele é conhecido pelo batismo que realiza, um batismo de arrependimento, de confissão de pecados e tudo mais. Começa-se um outro batismo na cabeça das pessoas, outro de diferente, praticado por Jesus e seus discípulos. E aí a pergunta na cabeça dos discípulos de João é: qual que vale? É o dele ou é o dele? Mas por que é a crise? Por que ela acontece, né? Será que é só uma dúvida teológica? Será que eles querem realmente só saber se eles foram perdoados os pecados? O que está incomodando os discípulos? Às vezes a gente faz uma pergunta, né? Vou abrir o segundo parêntese da noite. Às vezes a gente faz uma pergunta, mas não quer muito bem ouvir a resposta relacionada àquela pergunta. A gente, na verdade, quer dizer uma outra coisa. Mas a gente, como se diz, né, mineiro, vai comendo pelas beiradas para chegar ao cerne da questão que de fato te incomoda. Às vezes as pessoas falam, perguntas, por exemplo, como é que esse negócio de eleição, predestinação, mas no fundo, muitas delas estão chateadas com Deus, têm raiva, têm bronca, não se sentem perdoados, e aí fazem questionamentos a conceitos para dizer que não acreditam nesses conceitos, mas na verdade são as dúvidas do coração que deveriam ser tratadas, né? E a gente precisa ser muito sincero quando faz uma pergunta. Qual é a crise dos discípulos de João? A crise é essa, assim, ó. Olha lá, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. O problema dos discípulos de João não é saber se o batismo de Jesus, praticado por Jesus e por seus discípulos, tem valor. O problema é que eles estão perdendo gente. Olha a crise deles. Todos estão se dirigindo a ele. Então perderam 2 há 2 semanas atrás, perderam mais 1, perderam mais 5, perderam mais 10 e o grupo está diminuindo. Então, por que as pessoas estão se dirigindo a Jesus? O ministério de João vai acabar. E o texto diz que antes dele ser preso, né? Porque a pedido de Herodias, ele vai ser preso e João será decapitado. As pessoas estão incomodadas com a questão de não serem mais exclusivas. Dá para perceber isso? Você imagina, né? Só tem uma igreja que batizava, abriu uma concorrente. Batiza também. E agora vamos dividir as pessoas. As pessoas estão agora sendo divididas. Mas a resposta de João continua. E ele diz: a noiva pertence ao noivo. Graças a Deus, né? Quando você vai casar, a noiva é sua, não é de ninguém. A noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva aí? A igreja. A igreja pertence a quem? A Jesus. Mas a gente tem umas expressões bem interessantes, né? Poxa, vem conhecer a minha igreja. Vem conhecer a nossa igreja. É claro que isso tem um sentimento também de amor, né? de relação, mas muitas vezes a atitude é de minha mesmo e nossa mesmo, é nosso, isso aqui é nosso, é do nosso jeito. E aí tem a outra que é do outro jeito, é deles. Nós somos de cá, eles são de lá. E aí as pessoas vão se dividindo mesmo no nosso tempo, e a gente esquece que a gente, no fundo, não tem nada, absolutamente nada. Porque as ovelhas não são minhas. Eu também sou ovelha. Todas as ovelhas pertencem a um pastor que se chama Jesus Cristo. E esse sentido de pertencimento é muito importante a gente trabalhar, irmãos. Muito importante. Porque senão, algumas crises acontecem, né? Quem nunca ouviu a história de um irmão que ficou chateado porque foi tirado de alguma função da igreja? Porque no fundo aquela pessoa tinha um sentido de pertencimento.
Vamos deixar de lado as formas, né? Porque realmente alguém pode ser tirado de uma forma ruim, dura, agressiva. Vamos imaginar que aquela pessoa foi tirada de um processo de maturidade e por questões bíblicas e tal. Algumas pessoas ficam chateadas porque perderam espaço, porque elas tinham aqui dentro da cabeça a ideia de que elas tinham funções que eram delas. Muito cuidado, muito cuidado. A noiva pertence ao noivo. Esta é minha alegria. Qual é a alegria de João? Ele diz lá, eu estou prestando serviço ao noivo. Eu estou trabalhando para o noivo. O noivo pediu para eu fazer, eu estou aqui ajudando o noivo. Estou cortando gravata, né? Estou ajudando na festa, puxando cadeira. Estou ajudando lá na animação. Estou servindo refrigerante. Eu estou ajudando o noivo que o noivo pediu para fazer. E qual é a minha alegria? Prestar serviço para o noivo. Agora o noivo chegou, acabou meu trabalho. O noivo vai embora com a noiva, está tudo certo. E aí é só alegria, agora é só festa. Então, João encerra dizendo que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é a partir dessa expressão que a gente quer meditar sobre esse prêmio, né, que a gente deseja. Então, vamos pensar. Todo atleta treina. Para quê? Pode ser para muita coisa, né? Ele pode treinar para ganhar, ele pode treinar para bater o índice olímpico e fazer parte da Olimpíada. Os atletas, na verdade, eles já chegam nos Jogos Olímpicos, curioso, né? Eles já chegam sabendo que eles não estão no índice para conquistar medalha. Ele, às vezes, treina apenas para participar dos Jogos Olímpicos, porque ele sabe. Vou contar um exemplo. Aquele moço, né, o The Flash, também conhecido como Usain Bolt, ele faz 100 metros em 9,58 segundos, irmãos. O homem corre 10 metros em menos de 1 segundo. Você deu para perceber a loucura? Então, se você é como eu, que faz 10 metros em 10 minutos, não, nem tanto, né? Em 1 minuto, você sabe que você, quando vai entrar na Olimpíada, você vai ficar feliz de sair na foto, nos últimos, né? Mas pelo menos você vai passar lá correndo, dando tchau para a galera, tal. Você está nas Olimpíadas, mas você sabe que você não vai concorrer com o Usain Bolt, porque você nem chega perto de 9,58 segundos, foi o recorde que ele bateu em 2009 em Berlim, no Campeonato Mundial de corridas lá, né? Não sei como é que dá o nome disso. Então, de alguma forma, você, quando faz alguma coisa, você espera algum prêmio. Por exemplo, quando você fecha a boca, o que você quer alcançar como prêmio? Uau, quero usar aquela calça, né? Que você está guardada há 10 anos no seu armário. Você deixa lá, ela é número 40, você já está no 48. E por milagre divino, você espera um dia voltar a vestir aquela calça. E aí você não dá para o bazar, porque um dia você quer voltar a vestir aquela calça. Você fecha a boca, mas você já está no 52. Então, é assim. Você fecha a boca porque você quer emagrecer. Eu tenho vindo para a igreja de bicicleta. O pessoal faz piada direta. E aí, pastor, quer virar atleta? Quer morrer atropelado? É como se eu saísse de casa assim, Senhor, é agora que eu vou encontrar contigo. Pô, eu não saio de casa para morrer atropelado, irmãos. Não saio. Ok? Também não saio para virar atleta. Eu só otimizei o tempo, porque eu cansei de passar 1 hora engarrafado e decidi vir 1 hora respirando o ar livre. Ok? É só por causa disso. E aí, tranquilo. O que você pretende como crente em Cristo Jesus? Quando você vem à igreja todo domingo, o que você quer? O que você pretende? Quando você participa da escola dominical, o que você pretende? Quando você canta no coral, o que você pretende? Quando você toca no louvor, quando você participa de uma sociedade, o que você quer? Qual é o prêmio? E aí talvez você diga assim, não, eu não quero prêmio nenhum. O simples fato de dizer assim, não, porque eu quero ser alguém ativo, ou reconhecido como ativo, já é o prêmio, o reconhecimento. Talvez o fato de eu quero aprender, ou eu quero colocar a minha vida em serviço,
você quer alguma coisa, você espera alcançar alguma coisa. E aí quando você olha para o texto, tem uma expectativa dos discípulos de João, que eles querem ser os únicos. Talvez eles tenham medo de ficar sozinhos, talvez eles tenham medo de serem esquecidos, né? Como uma igreja passada. Agora a igreja que abriu ali é mais moderna, mais legal, e as pessoas estão indo todas para lá, o que eles vão fazer? Quando você olha para a figura do pódio, é muito curioso, tem 3 lugares, 3. Salvo exceções, né, quando há empate técnico, que alguém disputa 2 no segundo lugar, 2 no terceiro, 2 no primeiro. Nem sei quando isso é possível, mas eu já vi alguns casos que isso aconteceu. Embora os atletas não gostem muito disso, você imagina que 3 pessoas vão ser premiadas, mas de quantos países que participam? Puxa, 3. Só que quando você sobe no pódio, aquele lugar é exclusivo, ou seja, o outro está abaixo, o pódio é hierárquico. O segundo está abaixo do primeiro, o terceiro está abaixo do segundo, para mostrar que quem é o primeiro é maior do que o segundo. E de alguma forma, na nossa vida, a gente vai tentando ou valoriza o fato de sermos exclusivos, ou de sermos mais relevantes do que outras pessoas, ou de sermos uma igreja que tem maior alcance do que outras igrejas. A questão é que isso está na nossa cabeça, e isso me faz pensar, irmãos, na nossa vida como igreja. E é uma reflexão para mim muito séria. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Nós temos rótulos, e os rótulos começam nas placas que botamos nos muros das nossas igrejas. Eu não estou falando de igreja presbiteriana. Todas as igrejas têm placas, umas mais bonitas, mais iluminadas do que as outras. Muitas vezes a preocupação é que os templos sejam objeto de atenção, que os cultos sejam realmente cada vez mais artísticos. Eu hoje à tarde estava vendo um vídeo e chamei a minha esposa, achei muito interessante. Os clipes evangélicos agora, como eles estão sendo produzidos em galpões, muito bem arrumados, iluminados, o pessoal lá com a mão levantada, tocando, cantando, e aquilo para mostrar alguma coisa. Porque o de fato, né, se a mensagem é que vale, todo o visual pode ser jogado no lixo. Mas o visual, ele é produzido propositalmente para chamar a atenção daquele que está vendo, do telespectador, para ele ser pego por aquilo. E muitas vezes as nossas palavras evangelísticas, as nossas técnicas evangelísticas são iscas como anzóis para pegar as pessoas que estão lá fora. E isso não é pregação do evangelho. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, que a gente tem que ser muito sincero para fazer perguntas do tipo. Eu estava fazendo essas perguntas para os irmãos lá dentro do louvor antes da gente começar. O que a gente quer quando faz alguma coisa como igreja? Às vezes você pode pegar, né, e divulgar um cartaz, talvez o que você quer é número. Então se você tiver 500 pessoas, seu coração está saltando de alegria. Mas se você tiver 10, você está arrasado. A sua preocupação não é glorificar a Deus, a sua preocupação é o número. Talvez a sua preocupação em atrair seja alguma coisa que seja legal para você, ou seja, você não está preocupado em colocar o seu coração, em fazer uma reflexão sincera. Talvez a sua preocupação seja só sua. Irmãos, isso é tão curioso e desafiador ao mesmo tempo. Nós, pastores de Cavalcante, temos feito uma reunião de oração toda sexta-feira, irmãos. A primeira aconteceu há 3 semanas atrás aqui na nossa igreja. Foi a primeira reunião de oração dos pastores de Cavalcante. Na semana passada foi na Assembleia de Deus e na outra semana foi ali na Nova Aliança. Nós, pastores, temos um discurso de que nós somos um povo. Nós, povo evangélico, somos um povo. Mas somos mesmo? Somos mesmo? Eu fico com temor de pensar que muitas vezes o que se faz nas igrejas é marketing, não é pregação do evangelho. Às vezes o intuito é venha para cá, não é conheça Jesus.
sente aqui nesse banco. Esse banco aqui deve ser preenchido, não de outro lugar, sente aqui. E isso, irmãos, não tem nada a ver com pregação do Evangelho. E me incomoda muito, porque muitas vezes na palavra, nossa, como pastores, tem a ideia de que nós somos um povo, de que nós deveríamos caminhar juntos, mas a divisão já começa quando nós dizemos para o mundo que nós temos um só Deus, um só corpo, mas nós somos muitos templos. Muitos templos. Você imagina alguém que nunca entrou numa igreja evangélica, a confusão que é passar numa mesma rua e ver dezenas de igrejas com nomes diferentes, com propostas diferentes. Estávamos rindo nessa sexta-feira de uma história contada por um pastor de uma igreja que foi aberta na igreja da Ilha do Governador. E a igreja tinha um nome curioso, chamada Igreja da Cobra de Moisés. Sem nenhuma brincadeira. E aí, houve um racha na igreja. E aí parte da igreja saiu, abriu uma outra igreja e, como eles ficaram com briga na justiça por causa do nome, né? Embora o nome fosse horroroso. Eles ficaram com briga para ganhar, e aí a igreja que ganhou ficou com o nome, então a outra que abriu botou a Igreja da Cobra de Moisés, que comeu as outras cobras. Isso é sério, irmãos. Né? Eu até gostaria de dizer que isso é uma piada. Mas embora até acho que seja engraçado mesmo, não é uma piada. E aí, por mais que a gente diga de boca que nós somos um povo, na verdade, a gente vai se dividindo tanto, né, e tanto se quebrando os laços e mostrando para o povo, na verdade, de que está lá fora, que não tem nada a ver com o Evangelho, que nem conhece o Evangelho, que na verdade nós muitas vezes fazemos uma briga para conquistar mais povo que seja nosso. Então as perguntas que agradam as outras e as respostas, e talvez vocês como membros já tenham conversado sobre isso, é quando você encontra alguém de outra igreja, a pergunta é: qual o tamanho da sua igreja? Fique orgulhoso, nós somos a maior igreja do nosso presbitério. Olha o tamanho desse caixote. Maior. Mas a pergunta não é do tamanho físico, a pergunta é quantas pessoas tem lá. E aí eu brinco com as pessoas, eu falei assim, cara, a frequência é entre 50 e 200. Assim, tá nessa média. Mas a questão que incomoda muitas vezes o nosso coração é o quanto nós somos de tamanho, qual é o nosso tamanho, quantas crianças nós temos no departamento infantil, quantos adolescentes, quantos jovens. A pregação numérica é a pregação que está preocupada com um prêmio, o que nós queremos alcançar, o que nós queremos. Quando você ouve João Batista dizendo que a alegria dele é servir ao noivo, repare bem, a alegria é servir ao noivo. O que importa é isso, é o que basta, é o serviço. E eu estava falando lá com os músicos lá dentro, de uma dificuldade, eu não estou falando a tom de chamar a atenção, mas ao mesmo tempo estou chamando a atenção. Nós cariocas temos um problema sério com o horário. Às 6:30 da noite, você conta nos dedos das mãos quem está dentro da igreja. Então nós temos um problema, e eu penso que muitas vezes os músicos que prepararam, né, e vão começar o cântico de saudação, isso impacta muito a quem está aqui na frente. Mas a grande questão que eles devem pensar, que eu devo pensar e que você deve pensar, é que a única pessoa que deveria estar sentada, ela está sentada e ela está prestando atenção, se chama o Deus Todo-Poderoso. Mas o numérico nos chama a atenção, ele nos frustra. Quando os bancos estão vazios, então nós precisamos entender que de alguma forma nós esperamos determinadas coisas, nós queremos determinadas coisas que não tem nenhuma conexão com o Evangelho. E aí a gente precisa aprender muito com João Batista quando ele diz que a minha preocupação é o serviço. O que deixa a gente feliz depois de um dia de domingo? Se você foi professor da escola dominical, é que a sua classe estava cheia?
O que te deixa feliz quando você vem à igreja no domingo? O que move o seu coração ao voltar no outro domingo? O que não move o seu coração para que você fique em casa ou vá para outro lugar ou faça qualquer outra coisa? Você deve estar preocupado com o prêmio que você quer alcançar. Irmãos, é muito curioso, porque por causa desse prêmio, desse objetivo, a gente vive a vida, a gente faz um monte de coisa, e talvez o que a gente faça seja, de fato, discipulado, evangelização pessoal. Muita coisa não está no Facebook, não está nas redes sociais, e as pessoas nem sabem o que a gente faz. Mas para que a gente precisa, muitas vezes, postar essas coisas para que os outros conheçam? Existem verdades do Evangelho que estão sendo jogadas fora. Quando irmãos visitam outros e fazem questão de postar isso nas redes sociais para que outros saibam. Quando Jesus disse que o que sua mão direita fez, a esquerda não precisava saber. A pergunta que você precisa fazer nessa noite é: qual é o prêmio que você quer? É ter o seu nome mencionado no púlpito? É ter uma placa? É ter o nome numa sala? É isso? Isso é isso, é a coisa mais simples. Jesus disse que a gente já recebeu a recompensa quando esperou todas essas coisas. É preciso fazer perguntas para mim, para você, que sejam perguntas sinceras. O que queremos alcançar? Talvez a definição, de prêmio, a partir da pergunta do que eu quero alcançar, responda, o que eu quero alcançar quando eu leio a Bíblia? O que eu quero alcançar quando eu faço oração? O que eu quero alcançar quando eu discipulo outras pessoas, quando eu prego, quando eu falo do Evangelho? Talvez, dentre tantas respostas, estejam afirmações genuínas, do tipo: eu quero ser fiel ao Senhor. Talvez estejam afirmações não tão genuínas, como: eu quero uma vaguinha no céu, ou eu quero melhorar isso ou aquilo. Quais são as recompensas que você quer? Quais são as coisas que você quer alcançar? Sim, irmãos. Quando João Batista diz que convém que ele cresça e eu diminua, João Batista está dizendo que o nome dele podia ser riscado da história. E geralmente não é isso que a gente faz. A gente valoriza a história, ressalta os nomes que foram destacados na história, e a gente acha que tem que fazer isso, encontra até texto bíblico para fazer isso, dar honra a quem merece honra. Mas a grande questão é que, pessoalmente, a nossa luta tem que ser para servir ao Senhor com fidelidade de coração. Quando eu pergunto o que você quer alcançar, o desafio prático disso tudo é simples. É fazer com que Jesus sobressaia em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Irmãos, eu vou contar uma experiência particular de minha oração. Todos os dias eu mando um versículo bíblico com um texto pequeno e eu recebo muitas respostas: obrigado, bom dia. Às vezes recebo o retorno do que aquela pessoa falou, o que Deus falou no coração daquela pessoa. E quero contar alguma coisa que tem mexido comigo diante de determinadas situações. Já tinha escrito, boa parte deste sermão. E às vezes a gente recebe, naquela semana, uma resposta de uma pessoa que já está um pouco afastada, está distante. E não estou falando nem só de gente da igreja, não. Pessoas, amigos, ou pessoas que não são crentes. E nessa semana eu me peguei escrevendo uma mensagem para uma pessoa e eu queria convidar essa pessoa para ir lá no Arraiá do IPPC, é uma pessoa não crente. E aí, quando eu acabei de escrever a mensagem, eu me fiz essa pergunta: Fábio, o que você quer alcançar com isso? E eu achei tão curioso, irmãos, porque a resposta não foi das melhores. A resposta não foi assim: puxa, eu quero que essa pessoa conheça o Evangelho do Senhor Jesus. Talvez eu queria mostrar para a pessoa a festa bonita que a gente faz, como é legal,
como nós crentes também nos divertimos, como nós nos alegramos. Eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu decidi apagar e não enviar. E Deus tem um senso de humor tão alinhado, né? Que logo depois eu recebi uma resposta daquela pessoa dizendo assim: aproveitando, eu não vou poder ir na sexta-feira. E eu disse assim: obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, o desafio, se eu quero fazer com que Jesus sobressaia, é eu me perguntar a cada dia, quando eu mando uma mensagem, quando eu posto alguma coisa, quando eu participo das coisas do reino, a pergunta é: o que eu quero alcançar? Talvez o prêmio não seja apontar para Jesus. Talvez você queira esse prêmio. Talvez você queira curtidas na sua página. Talvez você queira aplausos. Talvez você queira chamar a atenção. Talvez seja só você. Eu queria que você sonhasse comigo uma coisa. Se a gente fizesse Jesus sobressair em tudo que a gente fizesse, de fato a gente precisava ter uma bandeira denominacional? Não responda agora, não seja precipitado. Mas se a gente de fato tivesse preocupado em apontar Jesus, será que a gente precisava de logomarca? Será que a gente precisava divulgar o nosso nome? Será que a gente precisava fazer e chamar as pessoas para olhar para nós o tempo todo e aumentar a visibilidade de nossa igreja? Será que se a gente realmente tivesse preocupado tão somente em divulgar o Evangelho, o que aconteceria com as denominações do Brasil? Se a gente discipulasse pessoas, ensinasse que essas pessoas vão viver em comunidades, e comunidades baseadas no Evangelho, que não estão preocupadas, o que isso aconteceria com o movimento denominacional que acontece no Brasil? É só para sonhar. Se a gente fizesse com Jesus sobressaísse, eu creio que muitas das coisas que existem hoje não existiriam mais. E aí, durante essa tarde, eu ouvi uma música e que me chamou muita atenção. Eu estava lá relendo o sermão, estudando, e aí ouvi essa música, cheguei aqui, compartilhei com o pessoal, e o pessoal é de primeira, e topou de cara, né, a cantar, assim, meio relutante, mas toparam. Se chama Mais de Ti, né? Não lembro, que Ele cresça, isso aí, que Ele cresça. A letra não está aqui, não tem nada, não foi organizado para isso, porque eu compartilhei com eles como a música mexeu comigo, porque era um vídeo que tinha 17 milhões de acessos. 17 milhões de acessos. E a música é simples, uma melodia simples, tal. E eu queria convidar você, enquanto o pessoal canta, queria que você abaixasse a sua cabeça e que você fizesse essa pergunta para Deus: Senhor, o que eu quero alcançar? Quando você faz determinadas coisas, quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade, quando você está na escola, quando você vem para a igreja, o que você quer alcançar? Pergunte para o Senhor e seja sincero ao ouvir a resposta. Talvez a sua preocupação seja como a dos discípulos de João. Mas o desafio é a gente sair daqui como João Batista: Senhor, diminui o meu nome, me risca da história, que ninguém nunca nem lembre que Fábio Quintanilha foi pastor da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Não me interessa isso. Convém que o Senhor Jesus apareça. Deve ser a minha, a sua oração. Mas seja sincero: o que eu quero alcançar? O que eu quero alcançar? Feche seus olhos, enquanto o pessoal canta, e eles não tiveram nem tempo de ensaiar. Enquanto eles cantam, ouve, motivado pela melodia, pela canção, pelo Espírito do Senhor, baixe sua cabeça, fale com Ele.
de mim, e menos de mim, e menos de mim, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queria que você, com os olhos fechados, permanecesse com seus olhos fechados. Que você colocasse de fato agora a sua vida nas mãos do Senhor. E que você fizesse a oração de João Batista, pedindo que você suma, diminua mesmo, mas que Jesus apareça em você. Queria convidar que você realmente fosse sincero de abandonar qualquer outra motivação que não seja o Senhor. Qualquer coisa que você faça, sendo pai, sendo esposa, sendo filho, que você seja servo sobre todas as coisas.
você ore nesse sentido. E se você está motivado a permanecer nesse sentido, a seguir esse desafio de que Jesus apareça na sua vida, queria convidar você a se colocar em pé. Se você entendeu isso, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, mais de Ti, menos de mim, menos de nós. É a nossa oração. Existem 18.000 pessoas em Cavalcante, 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, 200 milhões de pessoas neste Brasil. Queremos que o Evangelho chegue a essas pessoas, mas queremos ser sinceros ao dizer, não para que elas encham os bancos desta igreja, mas para que elas façam parte do reino do Senhor. Pai, queremos de fato que o Senhor apareça em tudo. Ajuda-nos para que nossas estratégias não sejam nossas, elas sejam do Senhor. Ajuda-nos para que o marketing, a propaganda, não sejam usados de forma maligna, não sejam usados para atrair pessoas, mas sim para comunicar o Evangelho do Senhor Jesus. Que a nossa única preocupação seja falar de Jesus, seja viver a vida de Jesus. De fato, seja querer que as pessoas conheçam o nosso Jesus, mas não o nosso denominacional, o nosso do Evangelho, o nosso porque fomos alcançados por este Jesus. Que a nossa oração sincera todos os dias seja que o Senhor Jesus apareça em tudo que a gente faz. Pai, que as nossas logomarcas, que os nossos nomes, que os nossos títulos todos caiam por terra, para que o Teu nome seja engrandecido. Ajuda-nos para que a nossa relação seja de irmãos, e que o único Rei, o único Senhor seja o Senhor. Esvazia-nos, Pai, de qualquer vaidade. Ajuda para que o nosso coração não almeje cargos, títulos, posições, números. Ajuda-nos, Pai, que o prêmio desejado seja estar com o Senhor a eternidade, viver uma vida de relacionamento com o Senhor, para a glória do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, que o Senhor apareça, que a glória do Senhor nos constranja, que a gente diminua, com a bondade do Senhor, que aprendeu a ser servo de todos e que nos ensinou a servir. Que o serviço seja a marca de nossa vida, que deixemos de lado qualquer honra dada por homens, e que possamos aprender a viver com isso, Pai, para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, que durante essa semana, qualquer palavra dita, qualquer exemplo, qualquer testemunho, qualquer postagem que tenha um único propósito: glorificar ao Senhor. Ó Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito, único Pai, o poder, comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com sua família, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre.
Quero agradecer aqui você que está nesta noite, você que nos visita de primeira ou muitas vezes. Se você nos visita pela primeira vez, depois você procura o pessoal do acolhimento, levanta a mão. Então tem o Vitor aqui, Dona Domingas está lá atrás, ah lá, a Wanderson também é do acolhimento. Ah, agora começaram, a Rita. Então você procura um deles, eles têm um presente para você. Antes da gente cantar a música de saudação da paz, eu quero dizer o seguinte: quem vai trabalhar na EBF, quarta-feira, 18 horas, tem reunião. Se você não puder chegar, depois você pega o que foi passado, discutido com a Rosana. E o outro pedido é que nós vamos usar garrafa PET na EBF. Então, você que gosta de beber refrigerantes, beba e guarde garrafa e traga para a igreja. Não amasse, não destrua, traga ela direitinha e entregue para a Rosana. Quanto mais você juntar, melhor. Garrafas PET, ok? Deus te abençoe, você tenha uma semana maravilhosa e que a gente possa se encontrar outras vezes para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos cantar Corpo em Família, dê uma